Senhor Jesus está voltando. E o Senhor está mandando avisar nesta noite, igreja. Vamos despertar. Vamos estar atentos. Vamos nos santificar. Vamos buscar mais ainda a face de Deus. Vamos buscar mais a presença do Senhor. Vamos olhar para a nossa vida, aleluia. Irmãos, e pergunta a si mesmo: como é que está a tua vida diante de Deus? Pergunta para você mesmo. Pergunta para si mesmo: como vai estar andando na presença do Senhor? Irmãos, quero falar rapidão para entregar. A gente tem visto tanta coisa dentro da igreja, frieza espiritual. O povo não quer buscar, o povo não quer orar, o povo não quer nada. Irmãos, e se nós não entendemos que para nós morarmos no céu, nós temos que buscar, nós temos que descer, e algumas coisas nós temos que tirar da nossa vida. Temos que tirar algumas manceiras da nossa vida. Irmãos, eu vou falar, pastor, porque Deus mandou falar. A igreja não é lugar para nós se sensualizar. A igreja não é lugar para nós andar de qualquer jeito. A igreja é lugar para nós descer, é lugar para nós se virar, é lugar para nós se quebrantar, é lugar para nós buscar a presença de Deus. O que nós temos visto, irmão, de igreja, com mulheres sensuais, roupa depravada. Eu vou falar porque Deus falou: se você entregar esse microfone e tu não falar o que eu te mostrei, o que te revelei, tu vai voltar aqui de novo. Irmãos, nós temos visto nesses últimos dias mulheres, irmãos, misericórdia, com roupa sensual, transparente de qualquer jeito, na causa de Deus. E o papai falava assim: é pior é quem está na minha presença, e pior é quem participa da ceia, e pior é quem conhece a minha palavra. Irmãos, nós temos que ter reverência na casa do Pai. Nós temos que ter santidade neste lugar. Aqui não é minha casa, aqui é a casa de Deus. Aqui é onde Ele derrama glória, aqui é onde o céu se abre, aqui é onde Ele cura. É por isso que tem gente que vem para a igreja e volta do mesmo jeito, entrando, saindo, irmão, não vê nada acontecer na vida dele, porque ele não quer mudança, porque ele não quer mudança com Deus. Então, irmão, vamos despertar. Ah, não, eu não queria ouvir isso não, missionário. Isso não foi para mim, não sei para quem foi.
Sei que Deus mandou eu falar. Aleluia. Nós estamos na casa de Deus. Até para pegar nesse microfone, nós temos que ter vergonha na nossa cara e saber que nós estamos na casa de Deus. Aleluia. Deus falava que até para nós pegar esse microfone, nós temos que ter santidade, nós temos que ter vida no altar, nós temos que ter uma vida consagrada, uma vida separada com Deus. Porque tudo que nós faz é para Ele. Eu falei, Jesus, tá aí meu esposo, irmão. Quando eu vou para a igreja, eu me arrumo, eu falo, Jesus, é para o Senhor. Porque eu não estou indo para a igreja para mostrar corpo, eu não estou indo para a igreja para desfilar, eu não estou indo para a igreja, Pai, para mostrar nada. Eu estou indo para a igreja, Pai, é para ser usado, é para me deixar ser usado nas tuas mãos e na tua presença. É por isso que a gente vê a igreja, irmão, cada dia pior, fria. Igreja que o povo não tem temor, não tem reverência. Mas Deus falava, aleluia, eu ainda vejo, eu ainda falo, eu ainda dou ódio, eu ainda mando, e eu ainda estou na casa. Enquanto o Espírito Santo estiver na casa, Ele vai nos exaltar, Ele vai nos corrigir e Ele vai nos confrontar. Enquanto Jesus estiver, irmãos, enquanto o Espírito Santo estiver sobre essa terra, o Senhor Ele vai nos confrontar com a nossa vida. Seja ela da maneira que você estiver, vamos buscar verdadeiramente a presença de Deus. Vamos olhar para a nossa vida, irmãos, aleluia, e buscar ao Senhor, amém? Eu agradeço por esta oportunidade, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido aqui o irmão Janso para estar orando pelo evangelista e ofertante nesta noite. Glória a Deus, peço aos irmãos que de pé. Vamos orar ao Senhor, né? Pelos nossos dizimados, ofertarmos. Mas desde que nós chegamos aqui, nós estamos ofertando a nossa vida ao Senhor Jesus. A Bíblia fala, ser fiel um pouco, eu te colocarei no mundo. Eu creio que Deus ainda vai abrir muitas portas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, abençoa, Pai, o nosso dinheiro, a nossa finança. Ó Deus, visita os pontos de nossa vida. Multiplica, Papai Deus. Bênçãos, alegria, Pai. Ó Deus, como a tua palavra diz, ser fiel no pouco, te colocarei no muito. Ó Senhor Jesus, abençoa aqui, Senhor Jesus. Ó Deus, este lugar, esta casa, Papai, que é a tua igreja, que somos nós, Papai. Ó Senhor Jesus, que todo fim de mês, Pai, algo possa ser próspero dentro da nossa casa. Porque o Senhor sabe, Papai querido, que nós vemos aqui na tua casa, Pai. Ó Deus, não para louvar o homem, para engrandecer, exaltar a Ti, Pai. Porque Tu és digno de toda honra, toda glória. Só a Tua graça nos basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Bom, voltando. Tudo está escrito na Bíblia. As coisas que estão acontecendo com Israel. Muita gente vê e fica pensando ali, fica se escandalizando com tudo que está acontecendo. Mas a Bíblia vai nos dizer, não se escandalize com aquilo que há de acontecer. Nós temos que ficar firme, para que na hora que chegar a nossa hora, nós estejamos prontos para poder subir para o céu. Muitas vezes as coisas nesse mundo parecem ser fáceis, mas não é. Nem tudo aquilo que vai levar nós para o céu é fácil. Mas eu falo para você que ficar firme com Deus é a coisa melhor que nós podemos fazer. Aqui em Jeremias 17, Jeremias vai falar para Judá. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante cravado na tábua do coração e nos ângulos dos seus altares, como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza é todos os teus tesouros, darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Essa palavra fala por causa do pecado que Judá estava tendo, que Jerusalém estava tendo. Os sacerdotes estavam se corrompendo, fazendo tudo aquilo que era mal diante dos olhos de Deus. Os sacerdotes estavam sendo comprados pelos reis e fazendo a vontade do rei, não a vontade que Deus queria que eles fizessem.
Os sacerdotes tinham medo de falar alguma coisa, eles iam se morrer. Então por isso eles estavam se vendendo aos reis daquela época. Se o rei falasse que era para ser feito daquele jeito, o sacerdote vinha e confirmava. Eles não teimavam. Eles tinham medo da mão do rei, mas não tinham medo da mão de Deus. Mas a mão de Deus caiu sobre aquele lugar. Por isso que a palavra de Deus fala que deu aquele povo como presa. Como uma presa, aquele povo foi caçado, foi levado cativo, foi acorrentado, foi amarrado e levado para a Babilônia. E Jeremias 4 vai dizer: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei de servir aos teus inimigos na terra que não conheceres, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Porque daqueles reis ali não teve um que sucedeu aquela linhagem. Não ficou um daqueles ali que falava assim que ia dar continuidade àquele reinado daquele povo, porque Deus ia levantar outras pessoas para frente. Aquele povo ia ser todo levado cativo. No capítulo 5, no versículo 5 aqui 17, Jeremias diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmão, por isso nós devemos confiar sempre no Senhor, levando o nosso coração firme na palavra de Deus, porque Deus fala que quando Ele ganha o coração da pessoa, Ele ganha o corpo todo, porque se o coração para, o homem morre. Nós permanecer firmes na presença do Senhor é o mais importante que nós podemos fazer na presença de Deus. Capítulo 6, versículo 6: porque será como a tamangueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Assim como essas árvores, por mais que nós sejamos apedrejados, confrontados nessa vida, nós aceitamos Jesus para levar a sua palavra. Então nós não podemos recuar dessa missão que Deus nos deu. Vamos levar essa palavra a todas as pessoas, a todos os lugares, em todo lugar que nós estivermos, irmãos. As pessoas têm que olhar para nós nas ruas e ver a presença viva do Senhor conosco. Tem muitas vezes que nós andamos na rua, nós não sabemos nem quem é crente, nem quem não é crente. Quem é cristão de verdade e quem não é cristão. No Brasil fala que tem tantos evangelhos. Eu conversando com minha esposa esse dia, nós estávamos até comentando sobre isso. Evangélico pelo IBGE pode dizer que tem muito, mas cristão de verdade tem poucos. Porque cristão é aquele que busca viver verdadeiramente a palavra de Deus, que pega a Bíblia como exemplo. Porque na Bíblia nos ensina, no livro de Paulo, nas epístolas de Paulo, nos ensina até o modo de se vestir. As pessoas têm que se vestir com ordem e decência. Não falo isso não somente assim para as mulheres, mas também para os homens. Nós homens também temos que saber nos comportar. Nós que somos chamados para pastores, para qualquer cargo de fazer a obra de Deus. Sim, do meu ponto de vista, pela Bíblia, assim, eu acho que não é certo assim. Um pastor, você se vê na rua de bermuda. Você vê um pastor de bermuda, de camiseta cavada, você vai olhar para essa pessoa, como vai falar que ele é crente? Como vai falar que é um pastor? Como vai falar que é uma pessoa de Deus? Vê uma pessoa com roupas apertadas. Isso na Bíblia, tanto para homem quanto para mulher, é lascívia, é pecado. Então nós não devemos deixar nossos corpos à mostra, nem a curva de nossos corpos à mostra. Nós devemos andar coberto, porque lá em Gênesis, Deus fala que quando Adão e Eva pecou, quando Deus viu que eles estavam daquela maneira, eles fizeram umas roupas pequenas e colocaram. Mas o que Deus fez? Deus matou o carneiro e fez túnicas de peles e deu para eles vestir. O que é uma túnica? Se nós pegarmos o que é uma túnica em Israel, é um vestido longo, um vestido comprido, onde tampa os braços e as pernas, não fica nada à mostra.
Nós falamos que nós somos povo de Israel, que nós somos descendência de Israel, mas nós andamos como eles. Nós não vemos um judeu andando de qualquer jeito. Apesar de falar que os judeus, se falar da Bíblia de Jesus, eles não vão acreditar. Eles acreditam em Deus e na lei de Torá. Mas nós vivemos pelo aquilo que nós acreditamos, que foi a palavra que Jesus nos deixou para nós. A palavra que Ele veio em sacrifício de todo aquele que crê que Jesus veio na carne, veio homem e morreu. E reconhecer que Ele é Filho de Deus, será salvo. Mas não basta só falar, eu creio, eu conheço, eu confio. Nós temos que viver verdadeiramente de acordo com o que a palavra manda. Nós podemos ver que de Gênesis e Apocalipse a palavra não muda. A maneira de se vestir não muda. De Gênesis nós vemos que pessoas vestidas de túnicas. Paulo vai nos dizer as pessoas vestidas com roupas honestas. Então de qualquer jeito nós andamos mesmo na rua. Da mesma maneira que nós viemos para a igreja, nós temos que andar na rua. Da mesma maneira que nós saímos para qualquer lugar, nós temos que ficar do mesmo jeito. Se nós falamos de um jeito na igreja, quando nós saímos para fora, nós temos que falar da mesma forma. Nós pregamos aqui, vemos alguém na rua, se alguém está falando alguma palavra imoral, ou alguma coisa dessa maneira, nós não estamos ali para escutar aquelas coisas imorais, mas nós estamos para falar a palavra de Deus. Hoje tem muita gente do que viver uma vida fácil neste mundo que está corrompido, que jaz o maligno hoje já prevalece em tudo quanto é lugar que nós já vemos. É mais fácil obedecer a Deus do que viver nesse mundo e queimar eternamente. Nós procuramos um caminho largo e esquecemos que Deus fala que o caminho é estreito. A porta é estreita, irmão, o caminho é estreito. Não adianta querer enlarguecer o caminho, que nós não vamos conseguir entrar no céu dessa maneira. Quando nós aprendemos a ser crente, a cristão de verdade, vivendo a obediência à palavra do Senhor, para podermos subirmos para o céu, ou nós não vamos poder entrar nele. Nós temos que aprender. Se nós estamos fraquejando em alguma coisa, nós temos que orar mais, jejuar mais e procurar mais a presença de Deus. Irmãos, lembrando, aqui é um templo, aqui é uma casa, nós juntarmos, adorarmos a Deus, glorificar o nome do Senhor em união. Mas a nossa casa também é templo do Espírito Santo. Na nossa casa não deve entrar qualquer coisa, não pode entrar qualquer pessoa. Vamos chegar na nossa casa, vamos chegar em nossas casas, vamos consagrar o portão da nossa casa e dizer, Senhor, a partir de hoje só quem entra aqui é quem for do Senhor e da tua permissão. Você pode ver que as pessoas afastam. Aquelas pessoas que querem só cuidar a sua vida, elas não vão entrar mais. Mas nós devemos vigiar em todo momento, porque a volta de Cristo pode ser em qualquer hora. Os caminhos só estão aumentando, irmão. Nós estamos vendo agora, hoje em dia, lá o Rio Grande do Sul de novo está alagado. Ok, isso é amor de Deus também. Muitos lugares aqui no Brasil também estão se corrompidos, estão fora da presença de Deus. Por isso que essas coisas acontecem. Deus está irado com o mundo, mas nós temos que ficar fiel. A palavra de Deus nos ensina. Nós não podemos também falar palavras de ofensas para aquelas pessoas que nós não gostamos. Jesus nos ensina que nós devemos orar por nossos inimigos. Bom, se alguém te ofendeu, ore. Se alguém fez um mal para você, peça a Deus para que Ele mude. Mas vamos viver da forma que Jesus Cristo nos ensinou. Vamos andar em tua direção, em teus caminhos, porque o sacrifício de Jesus Cristo foi só um, ele foi único. Hoje nós não temos mais Jesus para ser sacrificado todo ano como expiação de pecado. Nós temos que crer nele de verdade e com o coração aberto, abrindo verdadeiramente nossa mente para aquelas coisas que vêm do céu, que vêm do alto. Eu ouvi uma palavra um dia que dizia que no mundo só tem duas igrejas. Tem gente que fala que tem mais, mas tem só duas, que é a igreja de Cristo e a igreja do diabo. A igreja que vive a palavra de Cristo e a igreja que vive segundo o mundo. A igreja que vive segundo o mundo, ela não é de Deus, porque o mundo já foi entregue. E nós, se nós quisermos viver para Deus, nós temos que provar agora, nesse momento, que nós somos fiel a Ele.
Agora, irmão, é mais fácil nós obedecer e poder subir com ele para a trombeta tocar. Porque quando nós ficarmos nos dias de tribulação, irmão, aí vai ser difícil. Vai ficar difícil para todos. Porque aqueles que ficarem aqui vai ter que provar o seu amor para Deus. Vai ter que provar o seu amor assim como os apóstolos provaram. Assim como os profetas provaram. Irmãos, nós pegamos algumas histórias dos apóstolos de Cristo, de como eles provaram o amor para Deus, de como eles viveram segundo a vontade de Cristo. Como nós ficamos chocados. Na Bíblia fala de dois, ele dá só um exemplo aqui de Judas Tadeu mesmo. Ele foi um dos apóstolos. Nós pegamos o exemplo dele. Ele teve a pele esfolada, teve a pele do corpo arrancada, foi açoitado, mas não negou a Cristo. Isso é só um exemplo de uma coisa que um dos apóstolos passou. Agora imagina nós nesse tempo, nós ficamos aqui para a tribulação, imagina nós temos que passar este amor que esses apóstolos passaram para poder subir para o céu. Será que nós iremos suportar isso? Será que nós vamos conseguir suportar essas coisas, irmãos? A Bíblia fala também que nós não podemos colocar ninguém, nem nada em cima do amor de Deus. Nada. Nós não podemos colocar nossos filhos acima do amor de Deus. Isso já é visto com Abraão e Isaac. Nós não podemos colocar nossos pais, ninguém da nossa família, acima do amor de Deus. Porque Deus fala que aquele que coloca tais como acima dele, não é digno dele. Nós devemos amar as pessoas com igualdade. Nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossos amigos, todos com igualdade, como nós amamos a nós mesmos. Mas o amor maior tem que ser para Deus. Aleluia. Vamos aqui, nesse momento, que essa palavra que foi falada, é uma palavra que Jeremias fala de salva, né? Jeremias fala, sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Deus é o nosso louvor. Deus é tudo aquilo que nós precisamos para viver. Onde Deus fala aqui também para Jeremias, aqui nesse versículo, sara e serei salvo, é onde Deus fala de uma doença, irmão, não carnal, mas a doença espiritual que nós temos. Porque se nós curarmos o nosso espírito e voltarmos a Deus, então o Espírito Santo nos reveste e nós ficamos cheios da Tua presença. Então vamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos, enquanto nós temos vida. Porque o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos para que nós podemos viver e poder subir para os céus. Mas até aqui o Espírito Santo me trouxe. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez poder estar junto com os irmãos aqui para trazer e falar do amor desse Deus que é tão grande e infinito nas nossas vidas. Eu espero, irmãos, que assim comigo e para vocês todos, o Senhor venha revestir cada um, não só hoje, irmãos, mas para até a volta de Cristo, para que nós sejamos revestidos e fortalecidos cada vez mais do Espírito Santo do Senhor, e cada vez mais vai derramar das suas bênçãos sobre nossas vidas, pois a bênção maior que nós podemos ter e receber de Deus é a salvação da nossa alma. Nada pode pagar isso, nada pode pagar a salvação da nossa vida, não é uma doença nem nada, irmão, é comparado com isso. Porque se nós morremos com Cristo, Cristo fala que nós já estamos salvos. Agora, se nós morremos sem Ele, para onde nós iremos? Nós não estaremos salvos sem Ele, irmão. Então vamos buscar e vamos fortalecer cada vez mais. Eu agradeço essa minha oportunidade e devolvo o microfone. Glória a Deus, que palavra, hein? Palavra maravilhosa, né? A palavra que nós temos que guardar dentro do nosso coração e lembrar a todo instante, né? Que Jesus está voltando e Ele quer um povo lavado, um povo remido, um povo sarado, né? E sabemos que não é fácil, mas se a gente buscar a presença